ciclo vicioso. O que é o que você não quer e que, infelizmente, é o que eu mais vejo com quem trabalha com consultoria. Com quem trabalha com consultoria no agro. Tem um ciclo, e o ciclo ele dá voltas. Então, presta atenção em qual momento desse ciclo você entra, ou você já se sentiu entrando nesse ciclo, e como ele é vicioso, ele entra como uma espiral. Cada vez esse ciclo vai pegando mais velocidade e te atrapalha, te dificulta e traz um cenário negativo. Todo mundo que trabalha, né, se você trabalha com uma coisa, você não está indo muito bem, você precisa de dinheiro. Então, muitas vezes, a primeira coisa que inicia e que dá o start, dá o estalo, dá o passo inicial desse ciclo vicioso, que é o ciclo que você não quer, mas que infelizmente é muito comum, a pessoa fala, eu preciso de dinheiro. Eu preciso vender consultoria, eu preciso arrumar um cliente de consultoria. Então, ele entra numa sensação de precisão, de necessidade. Eu quero e preciso. E aí, com isso, ele quer, precisa e implora. Então, a posição que ele entra em todo tipo de negociação, em todo tipo de interação com o cliente e potencial cliente, é uma situação fragilizada de poder, de influência, de persuasão, porque ele mais do que quer, ele precisa e implora. E aí, o passo seguinte, ele vai ficando mais desesperado para vender. E muitas vezes eu estou usando o termo, por exemplo, querer, o jeito certo de vender é querer sem precisar. Querer sem implorar. E quando eu falo implorar, não é que a pessoa vai se ajoelhar e vai pedir por favor e tal. Não. É muito mais sutil que isso. É o jeito da pessoa falar, é a postura corporal, é o jeito que ela comunica, é o jeito que ela se expressa, é o jeito que ela nega ou aceita condições. E com isso tudo comunica, o cliente percebe isso, né? O cliente percebe e, mesmo sem perceber conscientemente, fica dentro dele, puxa vida, esse sujeito aqui, se ele está desesperado para vender, uma mensagem que você manda para o comprador é que talvez você não seja um bom produto, porque bom produto, se você tem um bom produto, geralmente ele é um produto demandado, ele tem procura. Não é quem tem produto bom para vender não precisa implorar para vender. Como você está numa situação fragilizada, que você precisa faturar, que você precisa vender, que você está desesperado, e desesperado tem vários níveis, né? Eu estou usando até uma palavra desesperado, pode parecer, não, mas não estou desesperado para vender, mas você está precisando demais para vender, a sua tendência é que você vai fechar com qualquer cliente. A primeira pessoa que aparecer querendo, disposto a comprar de você, você tende a fechar com ele. E nesse processo, se você precisa vender, você está com pressa de vender, você fecha com qualquer cliente. E nesse processo de como você fecha, dependendo do jeito que for conduzido essa negociação com um cliente que não é o ideal, não é o melhor cliente, o processo de venda diminui a sua autoridade. E aí, com isso, você perde o poder da sua voz. Você perde o comando. Você perde o que você fala, tem menos valor, tem menos força, né? Com isso, e aí tem uma coisa aqui, se você está nessa situação fragilizada de vendas, você tende a ficar numa situação em que você não está, sua autoestima tende a baixar. Você tende a ficar menos autoconfiante. Você tende a achar que está difícil, que está muito difícil. E aí você tende a entrar num ciclo vicioso que te atrapalha. Quando você vende desse jeito, precisando vender, e muitas vezes vendendo para o cliente que não é o ideal, a tendência é que o cliente ele não te respeita no sentido de te escutar. Se eu mando ele fazer uma coisa, se eu falo para ele fazer uma coisa, a tendência é esse cliente não te escutar, não te atender, não te orientar. E isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença, né? Como você toca isso.